Irmãos, eu quero transmitir a palavra nessa noite e com certeza ela vai me abençoar todos vocês, justamente porque nós queremos ministrar tão somente a palavra. Então você, mesmo assentado, já ficamos um bom tempo em pé, com o temor, na graça de Deus, você abra comigo o primeiro texto que eu vou estar lendo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. A palavra de Deus, ela é incorruptível, ela é imensurável e ela penetra no nosso coração, porque é o espiritual atuando nessa hora. Diz a palavra: Ah, meu Senhor, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Em nós não há força. E não sabemos nós o que fazer. Não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Nós vamos ler agora um outro texto que está em Isaías 58, 8. Profeta Isaías 58, 8. Você está esperto, atento à palavra, diga amém. Diz a Bíblia: Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? Mais um texto que diz em Isaías, é o versículo 11, 58, 11. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas não falham. Glória a Deus. A palavra rema significa palavra falada. Embora temos falado muito sobre Rema, que é o nosso centro de treinamento bíblico, a escola que funciona na igreja, sendo interdenominacional, onde todos podem participar e aprender a palavra. Mas eu quero dar esse esclarecimento trazendo essa introdução. É uma palavra falada, é uma palavra revelada, é uma palavra que vem para o nosso espírito. Podemos dizer, é uma estratégia de Deus, é um plano de Deus que você, a qualquer momento, vai ser inserido para você executar. Isso não se trata de inteligência natural, pelos estudos que você adquiriu. Isso é uma inteligência espiritual, porque você lê a palavra e o mesmo espírito que ela foi escrita, ela salta para os seus olhos, e essa palavra de revelação, abrindo caminhos, sintonizando você na verdadeira fé, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não há outra maneira de adquirir fé. Então essa palavra rema, ela precisa nascer no nosso espírito, renovar a nossa mente, para enfrentarmos qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de adversidade. Mas, infelizmente, você vai perceber no contexto da mensagem, que muitos irmãos, muitas vezes, ficam apenas no ouvir falar, e esquece da prática da palavra. Ouvir só não vai mudar a sua vida se você não permitir que esta palavra permeie o seu coração, renova a sua mente e você praticar aquilo que você está ouvindo. Então,
nós não podemos ser ouvintes negligentes. Embora temos esse contexto de fé, nós temos esse contexto de palavra, mas muitos estão distraídos pela circunstância do mundo. Não dá para unir fé espiritual. Não dá para unir mundo com a igreja. Porque a palavra de Deus, ela não está em unidade com o mundo. A palavra de Deus está em unidade com o Espírito Santo e com a igreja. E é dessa forma que nós temos que agir, confessando aquilo que ouvimos, aquilo que lemos e aquilo que devemos falar todo dia. Mas, infelizmente, muitos, mesmo nas histórias bíblicas, nós vamos falar, inserir isto, muitos, hoje, atualmente, ao invés de depender de Deus, depende do seu intelecto, depende dos seus próprios planos, depende só das suas próprias aspirações. O que nós temos que aprender, que a fé, ela é crescente, a revelação é progressiva, a fé, ela vem quando você está disposto a abrir o seu escutador, abrir o seu coração. Porque se nós formos só a periferia da cruz, da vontade de Cristo, estarmos maravilhados com qual autoridade Ele ensinava e milagres que Ele faz hoje, eu só quero participar do milagre. Pastor, o senhor não canta aquela música? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu canto, eu falo para você, mas nós precisamos ter uma fé coletiva. Você precisa crer da mesma maneira que eu creio. Nós precisamos crer da mesma maneira que todos nós cremos. Cremos e por isso falamos e temos o espírito da fé. E muitas vezes quando ensinamos isto, você precisa estar com o coração aberto para não falsear nas experiências que você está tendo. Para não falsear nas provas que você está tendo. Porque você perde alguma coisa, você entra em frustração e em depressão. Você, quando se sente com sintomas que você não tem controle da tua saúde, você vai no médico e você tem um diagnóstico, e aquilo te abate. E tantas outras situações. Um filho, uma criança nossa, fica doente e você fica desesperado. Qual é o teu plano A? É Cristo. Então nós temos que sintonizar, porque a Bíblia está dizendo, vai resplandecer a proteção de Deus sobre a tua vida. O Senhor será a sua retaguarda. O Senhor será a tua vanguarda. E o Senhor, diz a Bíblia, Ele romperá. Essa luz, Ele traz a cura. Ele faz que vai adiante de nós a glória do Senhor. E hoje muito mais facilitado. A glória do Senhor está dentro de nós. Então eu quero voltar a dizer, a fé cresce pela meditação da palavra também. A fé cresce pela meditação de literaturas que falam da palavra e da tua fé. Você sabe que muitas vezes as pessoas são da fé, e elas começam a ler literaturas que não são da fé. Sabe o que acontece com elas? Atrofia os pensamentos. Começa a pirar. Começa a colocar em dúvida a palavra de Deus. E dúvida é pecado. E quem tem dúvida não recebe nada de Deus. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, o homem com ânimo dobre, um homem que se move na dúvida, ele não recebe nada de Deus. Mas eu quero ministrar a cura sobre a tua vida. Eu quero que você saiba que o Senhor te guia continuamente. Eu quero que o Senhor tenha uma confirmação no teu coração. Mesmo nos lugares áridos, há provisão de Deus, há pão de Deus. Mesmo em tempo de crise, crise é para o mundo, mas é oportunidade para nós. Mas é muito fácil o senhor falar isso. Não, eu declaro isso para a minha vida. E consequentemente, aquilo que eu creio, eu falo. Então Deus quer continuamente guiar você, mesmo se for caminhos áridos. Começa a dizer a Deus a dificuldade. Para de querer ter prazer na dificuldade.
Para de querer ter prazer de ficar contando que você está no deserto. Para de ter aquele sentimento de perdedor e fica contando só o negativo. Que você passe a falar corretamente. A palavra de Deus, ela é uma palavra que ela fortalece o nosso coração e ela destrói todo sofisma. Então não deixa sua mente estar vivendo esta situação, porque palavra revelada é luz na escuridão. É uma estratégia nova de Deus. Você precisa de uma estratégia nova de Deus. Voltando a afirmar sobre a fé. A fé é a prática da palavra. Eu quero te dizer que a fé é como tirar água de pedra. Se você está preocupado, preocupação é pecado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É tirar leite de pedra. Enquanto as pessoas estão falando negativamente, você está dizendo, eu não sei como, Deus vai fazer o milagre. Agora, quando a fé entra em ação, você lê o texto e vê que um lanchinho de uma criança sustentou mais de 10 mil pessoas. Uma palavra de Jesus para os discípulos, coloque a rede naquele lugar, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. 150 peixes grandes. Meu irmão, nós temos milagres escritos e milagres vividos, e nada pode nos deter. Não seja enganado por circunstâncias de tristeza, porque alguma coisa não lhe deu certo. Alguma coisa na empresa não te deu certo. Você começa a olhar para Deus e começar a falar a palavra e dizer, eu sou um empresário de vitória, eu sou um empresário próspero, eu tenho um trabalho próspero, eu tenho um ganho próspero, nada vai colar na minha vida como doença, eu tenho um corpo sadio. Vai declarando isso. E se porventura chegar da mesma maneira que chegou, ela vai embora. Porque nós podemos rejeitar todo tipo de palavra negativa e todo tipo de maldição. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a algumas coisas. Mas quando a palavra está em nós, o adversário, ele sabe que quando você fala a palavra, você tem confiança que Deus te guia continuamente. Oh, aleluia, ninguém vai tirar você do caminho, porque Deus é contigo. Então eu quero que você comece a entender claramente que Deus tem uma estratégia para você nessa noite. Deus tem uma estratégia para você nessa noite. É uma solução que chegou. É uma solução que você declara. Essa nova estação que nós estamos entrando, eu creio, o Espírito Santo colocou claramente no meu interior, que este segundo semestre haverá uma mudança constante na vida daquele que crê. É o segundo semestre, porque esse primeiro estou cansado de ouvir pessoas reclamando, e se você reclama, isso é sinal que você não confia. Começa a mudar o seu discurso. Para você primeiro, vai na frente do espelho. Eu creio que este mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai entrar recurso. Eu vou ser bem sucedido, eu vou ser curado, a minha postura será diferente, eu terei essa visão de servo, porque também, a qualquer momento, Jesus vai aparecer nos ares. Então nós temos que mudar de atitude. E Deus me levou sobre este momento de crer, esse momento de mudar a situação na vida de Josafá. Esse texto, eu não vou me aprofundar tanto, mas vou apenas extrair algumas lições dele. Josafá era o rei de Israel, um rei muito bem sucedido, mas estava vivendo um período de guerras. E de repente, 3 nações se voltam contra ele. Acampa 3 exércitos de guerra munidos em armamento, em maior número, para destruir o exército de Josafá. Mas Deus
deu uma estratégia para ele. Mas antes dessa estratégia, o coração dele esboçou algo que Deus ouviu. Uma atitude. Mas era uma atitude de desespero. O pastor Daniel disse que muitas vezes no desespero as pessoas oram mais. De vez em quando é até bom a tribulação, porque a pessoa fica mais firme em Deus, ora mais. Mas não precisamos sofrer, meu irmão. Nós temos que saber que o nosso lugar de força é na presença de Deus. E ele se deparou com uma situação falando com Deus. Porque em nós não há força para resistirmos. É a mesma palavra que falamos muitas vezes. Eu não consigo fazer, eu não tenho solução para esse problema que sobressaiu. Eu não tenho dinheiro para fazer isto, eu não posso fazer, eu não tenho condições de realizar o meu sonho de colocar meu filho na universidade, pagar a universidade. As pessoas vão começando a precipitar com palavras sem mesmo entrar. Eu não tenho força. Josafá também começou com essa história. Eu não tenho força. Em nós não há força. O exército que vai guerrear conosco é muito grande. Não sabemos o que fazer. Muitas vezes pessoas da fé que já têm a palavra de Cristo no coração, e que Cristo é o árbitro da sua vida, está falando sempre, eu não sei o que fazer. É porque não está orando. É porque não está lendo a palavra. É porque não está despertado ao convívio da comunhão. Porque quando sobrevém a pressão, eu não sei o que fazer. E outros, depois de reclamar para Deus ou mostrar a sua incapacidade humana, ele fala, em nós não temos força. Mas ele termina dizendo, meus olhos estão colocados em ti. Se você for ler na sua casa, você vai perceber que esta palavra valeu. Profetas de Deus se levantaram e declararam, creiam nos seus profetas e prosperarei. Porque toda a palavra de Deus que é lançada, eu estou pregando como pastor, mas estou falando uma palavra profética para esses 6 meses, que as coisas serão diferentes, porque há força em nós, nós sabemos o que vamos fazer, porque os nossos olhos estão colocados em Deus, e ninguém vai remover a nossa vida do altar de Deus, e nem tampouco tirar a fé do nosso interior. Você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, diga glória a Deus. É uma nova fase, é um novo tempo. Nós precisamos dar um gás maior esses 6 meses para entrar o próximo ano chutando tudo. Hoje eu fiz um teste com meu neto, o menor. Eu tenho uma caixinha lá que demonstra que é uma cobra do Butantã. E você abre ela assim, a serpente sai. E todo mundo tem medo, é adulto. E abri a primeira, ele se assustou. Abri a segunda, ele se assustou. A terceira, ele já foi acalmando e foi embora, já até chutando a cobra. Sabe por quê? Nós não podemos implantar na nossa vida, mesmo nas coisas simples, espírito de medo. Nós temos que ter ousadia, coragem e ensinar aquilo que a palavra diz. Nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou, aquele que tem atraído a nossa vida, uma vida de fé para vencer. Agora eu pergunto dentro dessa história, como agir quando a nossa fé parece abalada e a vitória distante? Percebe? Como agir? Quantos aqui que estão aqui são crentes em Cristo, nascidos de novos, batizados no Espírito Santo, mas quando vem a pressão, ou quando vem a enchente, está se afogando, só está pondo a cabecinha para fora para respirar, está quase morrendo afogado. Você não precisa temer essa circunstância. Josafá, simplesmente quando ele teve o desabafo, e chegou a ele uma palavra profética, homens de Deus,
mulheres de Deus. Lá, homens de Deus. Aqui, homens e mulheres de Deus. Deixa homens e mulheres de Deus estar aproximando da tua vida. Na igreja nós temos uma família de homens e mulheres de Deus, que tem que professar a mesma fé, para você ter salmo, ter hino, louvor, mas sempre ter uma palavra de encorajamento para o teu irmão. Porque se você afasta, se você se distancia, se você passa a frequentar poucas vezes, você esfria. Você perde a força de orar. Você perde a força de reagir. É isso que Satanás quer. Ele quer um homem, uma mulher, uma família sem reação. Não, quando a coisa chega, Satanás, este é meu filho, tira a mão dele. Esta é minha família, tira a mão da minha família. Porque maior é aquele que está dentro dessa casa do que está no mundo. Aqui quem manda é o Senhor. Isso é ser cristão. Isso é ser um homem e mulher de fé. Na época de Josafá, a primeira análise da história é que ele enfrentava uma ameaça. Que grande multidão. Muita gente. Mas ele fez o seguinte, ele teve sinceridade. Ele disse, eu não posso com eles. Agora vamos falar do lado positivo. Eu não posso com eles, mas o Senhor pode. Sabe como que ele fez? Convocou quem louva. Colocou quem tem um novo cântico de vitória na sua boca. Não dá para você chamar a pessoa que está em cinzas. Pessoas que estão vivendo sentimentos de morte, sentimentos de perda. Deus transforma isso, se você quiser, esse espírito de morte, esse ambiente de morte, em alegria, em satisfação, para você começar a viver um novo cântico. Quando vem a luta, coloca um sorriso na tua cabeça, ergue a tua cabeça, um sorriso na tua face, na tua boca. Você gostou, né? E ergue a tua cabeça. Sabe por quê? Satanás quer que a gente ande de cabeça baixa, igual galinha ciscando, mas você é águia. Deus escolheu vocês. É com vocês que Deus conta. E quando você começa a tomar decisões como esta, nenhum problema natural vai te deter. A solução está diante do teu ouvido, diante dos teus olhos, diante da tua boca, pertinho. É você usar isto. E Josafá fez. E ele chamou os cantores. Porque quem canta, os seus males espantam, né? Tem que cantar, louvar o Senhor. Aí muitas vezes você pode pensar que eu ouvi o pastor Daniel cantando agora, cantou um rap. Esse ritmo não é do mundo, esse ritmo é nosso. Quem criou a música foi Deus. Satanás copiou e tapou nessas porcarias na música. Essa linguagem obscena. Nós podemos louvar o Senhor, se alegrar na presença de Deus. Porque o nosso ambiente é santificado. Você crê nisso? Diga amém. E eu sonho com isso. Eu prefiro nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças dançando na presença de Deus do que lá no bailão, nas festas raves. Estou certo? Porque estando conosco aqui é muito mais seguro. E Josafá, ele teve que enfrentar. Mas nos dias atuais, essa situação, dia de hoje, é você enfrentar crises financeiras, problemas de saúde, conflitos, e em todas as situações você coloca a confiança em Deus. Eu sou o teu ajudador. Você tem que ouvir isso espiritualmente sempre. Eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu ajudador. Eu vim te ajudar. E esse nome chama Espírito Santo. Ele assiste a nossas fraquezas e é onde você vai crescer. E porque quando você começa a crescer, você vai aprender a agir nesse momento, quando a sua fé parece abalada. Quando vem um abalo na nossa vida, não é? É difícil, sim. Quem não teve é porque não está vivendo. Tem abalos na família, tem abalos no financeiro, tem abalos de tantas ramificações, mas você precisa erguer a cabeça. Quem é crente, quem é cristão, não entrega, não joga toalha. Quem está nessa luta, não joga toalha.
Nós não somos de desistir da batalha. Nós não somos porque o combate da fé faz parte da nossa vitória. Jesus disse que nós já somos vencedores. Por que eu vou vender a minha vitória para uma derrota? Compre um livro que chama Quando a Fé Está Fraca. O que fazer quando a fé está fraca e a vitória perdida. Meu irmão, compre esse livro também. É muito bom. Sabe por quê? Você precisa alimentar da palavra, alimentar de pessoas que têm visão que as coisas dão certo. Andar com perdedores é só ouvir papo negativo, conversa negativa. Você quer sair do psicológico abatido e viver uma vida esplêndida, extraordinária em Deus? Mergulha. Mergulha. Mergulha na palavra, receba a palavra. Não conteste, não queira receber no intelecto, querendo confrontar a minha palavra com a tua. Não é esse o intuito. Vai para o espiritual, porque o homem e a mulher espiritual discernem as coisas do espírito. E quando vai para o Espírito, você começa a se animar, você começa a se alegrar, você vai dizer, essa vitória é minha, Ele está falando comigo, eu sou filho de Deus, eu não vou perder. Olha que frase de vigor. Quando tudo parece perdido, a nossa fé em Deus pode nos guiar à vitória. A verdadeira força se revela na total dependência de Deus. A vitória de Deus começa onde termina a nossa capacidade. E o texto que fala sobre isso é este, Salmos 34:4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Que resposta maravilhosa. Você está temendo o quê? Nós cantamos um louvor, temer por quê? Se o nosso general é Cristo, temer por quê? Que Ele já anunciou previamente a nossa vitória. Oh, vai fomentando o seu coração, vai fomentando com a palavra. Não fique lendo a palavra só no sábado ou só no domingo, quando vem na igreja. Leia todo dia e começa a deixar o alimento espiritual fazer você crescer, para você ter essa autonomia, ousadia. Precisa estar com a fé em ordem, o coração em ordem, e falar para Deus, Deus, pode acontecer o que for, mas a minha família está em Ti. Anotei aqui, como proceder quando a nossa fé vacila? A vitória parece distante, tão longe. Josafá viu também um exército assolador. Vão morrer. Ele falou, canta. Vai ter morte para todos nós, eles são maiores, são mais armados, tem estratégia, já estão na planície ali de Moabe para destruir. Cante. Você está na luta, cante. Você está passando prova, canta. Porque quando você dá o espaço para o louvor e adoração, os céus estão abertos. Ah, anjos de Deus já recebem a ordem. Protege lá meu ungido. Protege lá a minha ungida. Porque as pessoas ficam pensando que ungido é só o pastor. Não, ungidos são todos aqueles que têm o Espírito Santo. Nós somos ungidos pelo óleo do Senhor. Que sejam alvas as suas vestes e não falte óleo sobre a tua cabeça, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Como proceder quando a nossa fé vacila? Quem é vacilão aqui? Nós não podemos, muitas vezes, querer dizer que nós acertamos sempre. Tem momentos que nós vacilamos, sim. Tem momentos que você tem o certo para decidir, você decide o errado. Sabe por quê? Você está na carne. Se você estiver no Espírito, você vai decidir o certo. Você vai atingir o alvo. Mas nós não podemos jogar fora ninguém que muitas vezes decide errado. E talvez errou o alvo. Nós temos que dar a complacência. Nós temos que estender a destra da comunhão e dizer, olha,
Muitas são as aflições do justo, mas Deus livra ela de todas. Ele sempre está pronto para ouvir a tua oração. Se você sabe falar a oração, no nome de Jesus, falando a Deus, você vai saber que Ele responde a sua oração. Mas pastor, a minha fé está fraca. É porque você não está ouvindo a palavra. Você está querendo pegar da palavra expositiva do pastor e fazer um julgamento do que você crê. Dessa maneira você não cresce. Sabe por quê? Deus chamou o pastor e os pastores para ter uma palavra de direção, uma palavra de revelação, uma palavra de conduzir. Não é todos que conduz todos. É uma direção pastoral que conduz a igreja. Porque diz a Bíblia que eu tenho que agir de uma maneira amorosa, compreensiva, mas tem que ser também austéricos, eu tenho que usar do amor, mas eu não posso deixar de falar as verdades que são importantes. Porque eu vou prestar conta diante de Deus pelo o rebanho que Deus me colocou. Então esse negócio que você sente não vale para o Espírito Santo. Quebrou um biscoito agora, hein? Esse negócio que você não crê, esse negócio que Deus não falou com você, Deus já tem falado desde o princípio. Se você recebe qualquer palavra que contraria os princípios da Bíblia, não é palavra de Deus. É um fermento que nasce na sua mente. Porque a mente, ela é frutífera. Tanto para executar a vontade de Deus, se ela for usada por um dardo inflamado de Satanás, a boca, o pensamento será usado pelo adversário. Por quê? O adversário quer usar a nossa fraqueza. E quando a sua fé vacilar, volte logo. Pastor, mas eu gosto de ir no culto uma vez só. Começa a vir no culto. Que vai chegar dia que muitos vão procurar conhecer essa palavra. Querer ouvir, não vão encontrar. O mundo jaz no maligno. Nós vamos pegar períodos de início em que a perseguição vai aumentar para quem é cristão. Para quem tem uma vida com Deus. Já sentimos o prelúdio. As leis, quando são estabelecidas, elas vão ser cumpridas. A força, principalmente quando você tem fé. Você percebeu que o mundo atualmente, ele quer destruir com muito mais força o mundo de fé hoje do que o mundo de fé antes? Eles querem lacrar, querem fechar e querem colocar medo no seu coração. Não se abale, não tenha medo, porque se você tiver medo, você vai vacilar. E os que são vacilão, diz a Bíblia, eu não tenho prazer nele. Diz a Bíblia, os que são da fé, eles não retrocedem. Eles não retrocedem. Pelo contrário, eles são daqueles que vão para frente. Aconteça o que acontecer, eu sou da fé. Eu tenho Cristo. Você já pensou se chegar um momento aqui, colocar o Angola, o Bruninho, e começar a colocar. Vamos colocar só homem, né? Primeiro. Vamos poupar as mulheres. Nega Jesus ou não? Irmãos, não está no sermão, mas um dia eu li um texto, uma história de uma mulher e de uma família. Ele estava vivendo o mundo comunista, lá na Rússia, quando a Rússia era formada a União Soviética. Todos esses países que são independentes, chegou ao momento de eles prendiam presos políticos e pessoas da fé. E teve um pelotão de fuzilamento, puseram na frente. E eles disseram, olha, se negar Jesus tem perdão. Se negar a sua política e você voltar e ser comunista, você vai ter perdão. E começou a pedir as opiniões. Você renuncia ao seu partido para entrar no Partido Comunista? Está perdoado. Você que é cristão, você renuncia? Não, eu morro. E no final da fila, tinha um camarada que dizia ser crente. E o comandante olhando, era o último homem. Ele perguntou, você renuncia a Jesus para viver? Você vai voltar para casa, ver seus filhos? Ele disse,
eu vou renunciar. Mas o comandante estava lá no fundo. Quem contou essa história foi o irmão André, que morreu agora, um homem de 90 e tantos anos. Cristo em países comunistas. O comandante veio e disse: você renuncia essa fé, esse Jesus? Ele falou assim: renuncio o que eu quero, essa proposta de voltar para a minha família. Ele falou assim: eu vou tomar o teu lugar, porque eu quero a tua coroa que eu vi cair da tua cabeça. Eis que venho sem demora, diz a palavra. Eis que venho sem demora. Guarda bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então, meu irmão, nós não estamos falando de palavras persuasivas. Nós não estamos falando de palavras intelectuais. Nós estamos falando da Bíblia e de homens, de experiências que estão vencendo. Josafá tomou a decisão. Ele estava por pouquinho para vacilar, mas ele pôs. Deus falou: põe o louvor na frente. Põe a alegria na frente. Põe a satisfação que o povo de Israel tem. Põe na frente. Como Bíblia fazia, cantando com o pandeirinho dela e cantando a vitória que passou o Mar Vermelho e o povo se alegrava. E o povo foi. Não cantou rap, pastor Daniel, mas cantou uma palavra assim: que o Senhor, bondade e misericórdia iria seguir. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. A sua misericórdia para sempre. E aqueles homens cantavam ao Senhor. E naquele momento, os exércitos que estavam lá, eles passaram a ter uma loucura entre si, mataram, um matava o outro. E eles se anularam completamente. Que loucura isso! Como é a loucura de um lanchinho de uma criança sustentar 10 mil homens? É isso que nós precisamos crer. Aonde o homem está dizendo que a dúvida é impossível, Deus está dizendo: eis que estou para fazer uma coisa nova na terra. Eis que estou para fazer uma coisa nova na igreja. Vai vir a luz, vai arrebentar. A tua retaguarda tem a proteção, porque você está na glória. Muitas vezes as pessoas não te tocam negativamente, porque você está com a glória de Deus. O diabo não te toca porque vê você brilhando, vê você reluzente. Sabe por quê? Você está carregando a palavra. Quando a nossa fé vacila, a nossa oração prevalece. Se vacilar alguma coisa, vai para a oração, porque a oração restaura. A oração é uma arma de guerra no combate da fé. Porque ela é habilidosamente, você fala com Deus. Quando houve aquele confronto de Daniel nas orações de 21 dias, exércitos espirituais do mal barraram exércitos de anjos de luz. Mas Deus diz assim: Daniel, quando você fez a primeira oração, eu já ouvi a sua voz. Deus não negocia com o inferno. Deus não negocia com Satanás. Deus não negocia com este mundo. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. E Deus está dizendo: é você. É você. Porque você não vai mais vacilar. Porque você vai aprender que você não vai retroceder. Deus nos guia mesmo quando a vitória parece fora do nosso alcance. Estava fora do alcance de Josafá, mas ele creu. Que situação que está te prendendo, que está fora do seu alcance? Você está aí falando: pastor, não tenho alcance para isso. Até o meu intelecto. Não é o intelecto. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus é trazer à existência aquilo que não existe. Eu creio. Você vai ver o que Deus faz. Cura, Deus faz. Salvar a tua família, Deus salva. E Deus faz milagres fantásticos. E a vida financeira sua, ela interessa para você viver bem. Deus também está abençoando isto. E muito mais quando você é fiel na igreja.
dentro dos seus dízimos e ofertas, porque nesses últimos dias, quem vai fazer esta obra para ser propagada para o mundo inteiro, sustentar a igreja, vai ser o nosso recurso. Porque quando eu for embora dessa terra no arrebatamento, eu não posso mexer em nenhum tostão. Porque, e quem ficar, só pode mexer com o sinal da besta. Aí vai ser uma besta perpetuamente. Porque vai perder a salvação. Eu perder minha coroa? Quem quer perder a coroa aí? Você vai ficar rico agora. Ganhar 10 carros, uma mansão. Você troca a sua salvação por isso? Não. Paulo disse, eu fiz tudo. Provei de riqueza, provei de fartura, provei de falta, provei de perseguição, tudo por amor a Cristo. Eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus, que é padecer por Ele, para o Evangelho chegar até nós, e para a nossa fé não ser fraca. A Bíblia diz, em Tiago 1,6, peça, porém, com fé. Se você quer alguma coisa de Deus, peça, porém, com fé. Se você quer alguma coisa de Deus em qualquer área, peça com fé, não duvidando no seu coração, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, não se abate porque alguma coisa deu errado. Não se abate se alguém conspirou contra você. Não queira lidar com as suas próprias forças. Não queira fazer justiça com as suas próprias palavras. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não queira ter razão em tudo dentro de casa. É melhor ficarmos longe de problema e dar a razão para a mulher, ela dar a razão para o marido, e a coisa acomodar. E foi ontem o dia do namorado, foi maravilhoso. Não é verdade? Agora eu pergunto para você, é maravilhoso para mim, que já estou na terceira idade, vivendo a primeira. Sabe por quê? Eu declaro isso no meu coração, minha mente está renovando, porque o Espírito Santo, ele disse que meu espírito só está com 66 anos, está novinho, não é nada, ele nasceu para ser eterno, ele não está careca, não está com o cabelo branco, ele não está capengando, pelo contrário, a Bíblia diz que renova as nossas forças. Meu irmão, você precisa renovar suas forças, pensar diferente, falar diferente, agir diferente, falar corretamente, para você começar a ter uma estampa de alegria por dentro e por fora. Porque quando a gente canta assim, esta alegria não vai mais sair, está dentro. Depois ela vem para fora, e a pessoa fala, mas por quê que eles dão risada? Por que eles dançam? Por que eles falam coisas boas, afirmativas? Porque a palavra de Deus diz, ela está na minha boca, ela está no meu coração, é a palavra da fé que eu prego, é a palavra da fé que nós pregamos e que nós cremos. Uma terceira posição, como encontrar força quando a nossa fé está frágil? O triunfo parecendo impossível. Diante de uma invasão iminente, Josafá, deixa para lá, fica tranquilo. Creia na palavra, creia nos nossos profetas. Você tem que começar a crer na palavra que você ouve em cada departamento da igreja. Você sabe que as tuas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, estão recebendo uma palavra de fé agora? Você sabe que nós temos as reuniões dos juniores de terça-feira nas casas? Você sabe que nós temos reunião de oração, nós temos quarta-feira das mulheres, temos quinta-feira falando da família e da fé. Nós temos muitas reuniões. Agora eu pergunto, se você não vem, você não vai ouvir. E se você não vem, você diz assim muitas vezes, eu tenho tantos compromissos. E muitos compromissos que você tem são afazeres que talvez não vai acrescentar o que você precisa na tua vida espiritual. São compromissos
Irmão, se eu quiser, eu tenho um churrasco todo dia. Além de ser pastor, eu tenho uma empresa junto com meu filho. Posso falar, pessoal, pastor, ou Parreira, ou Eli, ou Parreirinha, ou pastor, o senhor não vai no churrasco? Eu não posso, eu tenho igreja. Agora, posso ir lá dar uma palavrinha antes? Aí eu vou e saio. Porque também depois eu não posso comer porque eu estou fazendo regime. Mas uma coisa eu falo, é o que diz a Bíblia. Quando a nossa fé parece frágil, é isso que o diabo quer olhar. Como ele está fraco, como ele está triste. Brigou com a mulher hoje, fica uma semana sem conversar com ela. Dorme no sofá. Eu não. Amor, vamos fazer as pazes logo. Tem que dormir pertinho. Aí você fala, por quê? Meu irmão, você não pode ter mágoa, principalmente daquela que é tua carne, daquele que é da tua carne. Jesus diz, vós marido amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E fundiu com a mulher tem que ser perdoadora. Agora eu posso até falar o seguinte, que a mulher, Jesus falou para o apóstolo, pode falar para a mulher, perdoa 7 vezes 7. E se duvidar, perdoa 7 vezes 49. Agora eu pergunto para você, perdoar é uma decisão. Agora, nós não precisamos andar debaixo de más conversações. Nós não podemos andar debaixo de espírito de rebelião no nosso coração. Nós não podemos viver uma vida falciano com fé frágil. Josafá colocou a sua potência em ação. Conclusão, foi vitorioso com armas de guerra frágeis. Porque muitas vezes o diabo vê fragilidade em nós, mas o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele, Deus, aperfeiçoou o seu poder na nossa fraqueza. Porque quando o homem se torna autossuficiente, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não quer andar com Deus, ele não quer aconselhamento, ele quer ser dono do seu próprio nariz. Para que vocês compreendam, eu sou líder da igreja junto com meu filho e mais outros irmãos da diretoria. Eu preferi viver debaixo de uma cobertura do que viver eu mandando sozinho. Porque quando você presta conta, você tem segurança. Quando você pode perguntar, você tem segurança. Agora, anda certo, você não precisa nem ter problema. Mas muitas vezes a gente pode enfraquecer a fé de algum. É só falar não, é como você fala para a criança. Só que a criança é diferente. Eu falava não para os meus filhos, hoje eu falo não para o meu neto. Em 2 minutos já está sorrindo, brincando, porque eu já inventei outra coisa. Agora, a pessoa não. Raiz de amargura enfraquece a fé. Coração intranquilo enfraquece a fé. Pensamentos contaminados enfraquece a fé. Então você precisa entender, eu creio na palavra. Mesmo que você tenha, por um descuido falseado, eu creio na palavra, eu aceito a restauração da parte de Deus, eu vou aprumar, porque Deus está passando prumo na minha vida. É como construir, quem construiu sabe. O pedreiro faz o alinhamento, você põe o prumo lá. Se você deixar a parede torta, o reboco que é meio centímetro vai dar 1,5. Então é difícil tirar, é como o alinhamento numa casa. Você vai colocar o esquadro lá, está torto, aí você não pode colocar a cerâmica como ela veio, do bonitinho, você tem que fazer recorte, mas tem um outro, a gente fala um assentamento diagonal, obrigado, diagonal, você entendeu? Sabe para quê? Porque esconde, é assim que a pessoa quer. Eu quero fazer um diagonal para esconder as minhas impurezas, as minhas maneiras de ser. Seja transparente. Seja aquilo que está no seu coração transparente para Deus. Porque nós somos irmãos. Nós temos que se relacionar na fé. Você pode errar, eu posso errar, mas nós podemos nos perdoar. Esse é o segredo. Nós podemos nos amar.
nós podemos fortalecer. Sabe por quê? Deus continuamente vai guiar você. A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, Deus é a nossa força. A nossa fragilidade, ela se revela pelo Todo-Poderoso. Porque Deus olha assim, eu estou vendo lá o Eli Parreira, eu vou ajudar esse menino. Para Deus eu sou um menino, vou ajudar, vou dar fortalecer. Aí eu chego para ele e falo assim, Deus, errei mesmo. Mas eu não falo mais, eu não sou digno de ser seu filho. Eu falo, Deus, eu sou teu filho. Eu quero ter a mesma graça que eu tive ontem. Sabe por quê? É graça sobre graça, é perdão sobre perdão. E ele diz, estou te olhando. Mesmo sem óculos. Agora e Deus, que olha tudo. Vou partir para o finalmente. O que fazer quando a nossa fé diminui e parece que não vai realizar? Você está andando, tem muito crente que fala assim, puxa vida, eu estou fazendo tudo certinho. Tem uns que falam que eu fico até envergonhado. Eu estou orando o dia todo, pastor, de dia, de noite. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você está lendo a Bíblia, está orando e não está mudando? A fé não está entrando. Você precisa reconstruir a maneira de como entra a palavra. Declarar a palavra. Eu não posso ler essa palavra como se fosse um papagaio. Por exemplo, eu sei muitas coisas de cor. Hoje, para preparar essa palavra, que já estava preparada no sábado, fiquei a tarde toda, das 3 horas, olhando texto por texto. Mesmo que eu não citar, está muito mais recheado aqui. Mas eu coloquei, sabe por quê? Na hora de você lembrar no Espírito, o Espírito Santo lembra. Na hora de precisar tocar o dedinho aqui, vai acontecer. E se não tiver isso aqui, eu prego a mesma coisa e o Espírito Santo vai lembrar. Sabe por quê? Ele disse, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu compreendo você, porque nós falamos pela inspiração do Espírito, mas tem que ser uma palavra revelada. Foi uma palavra revelada que veio para Josafá, é uma palavra revelada que veio para você, é uma palavra rema, é luz na escuridão. Deus tem uma estratégia para te dizer, saia do marasmo, saia dessa inconstância, saia desse momento de fraqueza, dizendo, eu não posso, eu não realizo, eu não venço. Coloca um riso no seu semblante. Eu só ficar lá na minha casa com a cara fechada, ou triste, querendo achar que eu vou contagiar minha mulher, porque ela fala assim, ó, você lembra que você falou para as crianças que a vida é dura para quem é mole? Não seja mole, seus filhos estão olhando. Sabe por quê? Nós nascemos para vencer. Nós nascemos para vencer. Essa é a constituição do homem, no espírito, na alma e corpo. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ficar na glória de Deus. Você nasceu para viver não no deserto. Não no deserto. Talvez em alguns momentos áridos venha o frescor, venha o refresco, venha a provisão, venha o dinheiro, venha tudo o que nós precisamos. Eu pergunto para você, o que você precisa? Não tenha vergonha de pedir. Os tempos modernos em que nós enfrentamos, eles estão colocando algumas situações insuperáveis. Essa crise global está querendo desanimar a fé individual e a fé da igreja. Não vamos ser pegos de surpresa com isso. O Covid já mostrou, tem irmãos ainda que estão com medo do Covid e não voltou para a igreja. Estão dizendo, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Eu, você, nós. Porque junto nós somos uma fogueira. Nós somos uma capacidade dada por Deus de poder, graça e disposição. E para você estar correndo no ritmo de Deus. Como se manter firme na igreja? Como que você mantém firme? O jovem,
com essas propostas que o mundo está fazendo. A palavra de Deus, ela continua dizendo, para o jovem ter puro o seu caminho, é conhecer a vontade de Deus para ele. Sabe como conhece a vontade de Deus? Desde criança. Sabe quando? Entrou, se converteu com 6 anos? Desde 6 anos. Se converteu com 12 anos? Desde 12. E se converteu e o adolescente está vendo a sua mudança, você fala, olha, papai e mamãe errou até aqui. Daqui para frente nós vamos realinhar a nossa vida, porque é transformação. Porque se você se omitir, você vai perder o seu filho. E casamento também, que não se faz essa conversação, ele também pode ruir. Então, marido e mulher dentro da igreja. Agora, se você pode vir 2 vezes, venha. Se você pode vir 5 vezes, venha. Se você pode vir uma vez, venha. Esses dias eu falei para uma pessoa, ele disse para mim, eu trabalho em 3, 4 lugares, não tenho tempo. Eu falei, e o dinheiro entra? Está ganhando muito? Não está dando. Eu falei assim, então tem alguma coisa errada também. Você tem que trabalhar num lugar só. Orar a Deus que Ele vai te prosperar. E um dia eu pedi uma carteira do meu irmão em Cristo. Dá sua carteira para mim ver. Eu falei, rapaz, que jornal que está aqui? Você não para 6 meses? Aqui você saiu por quê? Eu não gostava do patrão. Você saiu por quê? Aí ele não me deu a hora extra, não deu certo. Por quê? Não, rapaz, eu sou um ótimo vendedor, ele não pagava a minha comissão. Mas você vendia bem? Ah, eu vendia mais ou menos. E como que será ótimo? Ele quer fazer a conta do que o patrão ganha, porque ele tem que ganhar mais. Irmãos, nós estamos num momento em que, primeiro, nós temos que servir, seja na igreja, seja pessoas ímpias. As pessoas ímpias, quando você serve elas, sendo cristão, o coração dela se inclina para você. O coração dela, o coração do gerente, o coração do patrão, vai abençoar, porque a Bíblia diz que as portas do céu estão abertas, vai prosperar você, não é o ímpio, é prosperar você, então dê um bom testemunho, porque fases boas Deus quer te dar. E eu termino aqui dizendo o seguinte, Josafá dependeu de Deus, só foi Deus, purinho. Quais as armas que você tem na mão? Que arma que você tem? No mundo secular, um jogador de futebol, pedalado, o cara treinou, hoje é bom. Tênis, o cara vai se aperfeiçoando. Agora, você que é de Deus, você é um empresário. Faz o sucesso desse mundo, não compensa o fracasso da nossa casa. Invista na fé, invista na palavra, invista nos teus filhos. E você vai verificar que é melhor muitas vezes ter milhões com Deus do que ter bilhões sem Deus. É melhor ter pouco com Deus porque Ele vai acrescentar na hora certa, porque Ele vai ensinar você a ser um bom administrador. Porque dar dinheiro para quem não administra bem, perde tudo. Então eu quero dizer para vocês, coloque o coração em Deus. E eu termino aqui dizendo o seguinte, o Salmo 34, 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E me livrou de todos os meus temores. A promessa. Então romperá a tua luz como alva. A tua cura brotará sem detença. Tua justiça irá diante de ti. Está falando com você? Diga, está falando comigo. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Está falando comigo. Hein, meu Jesus. Se nós estivéssemos no deserto com aquele fogo, você ia falar assim, fogo de Deus. E o pão então? Pãozinho, pãozinho. Agora fala uma promessa dessa, é Novo Testamento. Você tem que se alegrar. Se alegrar com isso. Só que está falando comigo, eu não quero que você pula da carteira. Está falando comigo. Então eu vou falar de novo. O Senhor te guiará continuamente. Fartará até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Será um jardim regado. Um manancial. Cujas águas não falham. Esta é a promessa que vai brotar na tua vida constantemente. Vamos ficar em pé. O louvor.